Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia. Hoje é o terceiro programa da série, onde vamos mostrar tudo o que rolou no evento Economia e Debate, que recebeu Felipe Salto, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, e Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp. Quer saber tudo o que rolou? Vem comigo! Então, sem delongas, eu queria passar a palavra para o economista Felipe Salto. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui Antônio Corrêa de Lacerda, um amigo de longa data, presidente do Confecom, Paulo Dantas, vice-presidente do Confecom, Fernando de Aquino, coordenador da Comissão de Política Econômica do Confecom, Igor Rocha, também meu amigo, economista-chefe da Fiesp, a Ediana Tomazelli, jornalista da Folha de São Paulo, e também cumprimentar todos os conselheiros federais e regionais e os economistas aqui presentes. É bom já dizer de início que, diferentemente de certos economistas por aí que se dizem liberais e que se dizem também economistas, eu defendo a nossa classe de economistas e acho importantíssimo nós termos conselhos e órgãos de representação. Então, essa é a primeira razão pela qual eu estou aqui presente e agradeço bastante pelo convite e acho importante que nesse momento que o país vive a gente discuta e realmente apresente soluções, propostas e diagnósticos que possam nos tirar dessa encalacrada fiscal em que nos metemos. E mais ou menos há 40 dias como secretário de Fazenda de São Paulo, temos feito lá bastante coisa, tentado acelerar a devolução de créditos do ICMS. O ICMS, no fundo, é um IVA, né? Um imposto de valor adicionado ou agregado, mas é um modelo que só existe no Brasil porque é recolhido na origem e no destino. Então ele gera uma série de distorções, e claro que nós vamos resolver isso no curtíssimo prazo, mas podemos amenizar um pouco a vida de quem produz e de quem investe, tentando criar critérios, né, que permitam acelerar a liberação desses recursos para estimular o investimento e o investimento de boa qualidade, que é o que nós fizemos ontem por meio de uma resolução minha e por meio também de decreto do governador Rodrigo Garcia, em que nós estamos facilitando as regras do chamado Proveículos, que é um programa direcionado às montadoras, e também ampliando na terceira rodada do Proativo, que libera recursos de maneira mais agregada dentro dos créditos acumulados do ICMS, para 500 milhões. Né? Então nós esperamos com isso que nesse momento de crise São Paulo possa mais uma vez dar uma colaboração efetiva, sobretudo num quadro em que o Banco Central continua elevando sistematicamente a taxa de juros e correndo atrás do prejuízo, e a inflação não cede. Nós estamos com uma inflação de 2 dígitos, correndo o risco de fechar o ano provavelmente entre 9% e 10% na inflação medida pelo IPCA. O que leva a uma situação de carestia. Basta sair às ruas, no centro de São Paulo, ou em qualquer rua de qualquer cidade do país, para ver a situação em que está a população que mais depende do Estado e que está tendo a renda corroída pela inflação. E é nesse contexto que eu acho que nós aqui nessa mesa podemos dar uma colaboração no sentido de pensar o arcabouço de regras fiscais. Me parece um assunto hermético, mas no fundo o que nós estamos falando é de como tratar o orçamento público, os recursos que são arrecadados da sociedade e como fazer com que eles possam ser gastos de uma maneira mais lógica e mais direcionada para um planejamento de médio e longo prazo. Veja, o Estado, lato sensu, perdeu a capacidade de planejar. O planejamento virou um palavrão. Quer dizer, parecia que com o Plano Real, que de fato foi uma inovação importantíssima da lavra de economistas, né? Diga-se e registre-se, a estabilização monetária iria magicamente garantir o crescimento econômico. E não garantiu. Nós estamos semi-estagnados desde 1995. O Brasil não cresce. Então a nossa renda per capita é uma fração da renda per capita dos países desenvolvidos, em paridade do poder de compra. O processo de desindustrialização segue a pleno vapor. As regiões menos desenvolvidas continuam menos desenvolvidas. São Paulo colabora com uma arrecadação, se a gente olhar tudo que se arrecada de imposto aqui em São Paulo, de 716 bilhões de reais e recebe de volta 47 bilhões. Ainda assim consegue ser aquilo que se convencionou chamar de locomotiva do Brasil, e de fato é. Agora, nós temos que pensar no desenvolvimento mais integrado. Como São Paulo pode colaborar para o país como um todo e como
ter regras fiscais ancoradas e respaldadas pela literatura mais recente, pelo estado da arte da literatura de orçamento, pode nos ajudar nesse processo. E uma das primeiras coisas, e que nós vamos fazer aqui em São Paulo também, mas que o Brasil também deveria fazer, o senador Serra tentou fazer isso, participei desse processo, é adotar o chamado plano fiscal de médio prazo. Mais do que ter teto de gastos, meta de resultado primário, que é receita menos despesa sem considerar o gasto com juros, ou ainda a regra de ouro, que está na Constituição desde 1988, ou a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa um conjunto de regras, né, nessa matéria fiscal, o que nós precisamos ter é planejamento. E o plano fiscal de médio prazo, e vocês podem pensar que nós já temos o PPA, que é o plano plurianual, então não adiantaria nada ter mais um plano, ele tem uma diferença, porque ele seria uma restrição efetiva, ele estaria vinculado ao processo de elaboração do orçamento. Hoje, a lei orçamentária anual é o locus, é o lugar geométrico onde se dá a disputa pelo dinheiro, pelo recurso público, e não por todo ele, mas por cerca de 7%, no caso do orçamento federal. Você tem 93% da despesa que é obrigatória, ou indexada, ou, digamos assim, não remanejável no curtíssimo prazo em razão de regras constitucionais ou legais. Os outros 7%, metade, nós estamos falando também de despesas necessárias para a própria existência e para o funcionamento do Estado, de políticas públicas essenciais, e a outra metade se divide em 1/3 gastos que são incomprimíveis da saúde, isso dentro de 7 pontos percentuais, e os outros 2/3 investimentos e custeio. De modo que o Estado brasileiro nunca investiu tão pouco. Em 1973, o setor público brasileiro, incluindo as estatais, investia 11% do PIB. Hoje, nós estamos investindo cerca de 1% do PIB. E é falacioso o argumento de que o setor privado substituiu o setor público. Na verdade, o setor privado também nunca investiu tão pouco. Então, nós estamos com uma formação bruta de capital fixo cerca de 10 pontos do PIB abaixo do nível onde deveria estar para o Brasil crescer 4, 4,5%. O crescimento econômico continua a ser o grande objetivo. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Enquanto nós não tivermos uma política de investimentos digna desse nome e de aumento de exportações líquidas, não vamos ter crescimento econômico e geração de emprego e renda, e de emprego de boa qualidade. É nesse sentido que o plano fiscal de médio prazo, que é a primeira coisa então que eu coloco aqui, nessa discussão de novo arcabouço fiscal, poderia ajudar. Porque esse plano, diferentemente do PPA, que é descolado da elaboração do orçamento, ele seria baseado em cenários fiscais e econômicos traçados de modo independente, tecnicamente, por economistas, pela academia, com a participação, obviamente, do governo, do legislativo. E, a partir desses cenários, nós teríamos, então, o cálculo prospectivo de quanto vai ser o espaço orçamentário ano a ano. E, a partir desse espaço orçamentário, planejar os investimentos. Veja o caso de São Paulo, por exemplo, que nós temos um caixa de 34,7 bilhões nesse momento, hoje, um caixa de recursos que eu estou dizendo que estão hoje disponíveis, né? Um orçamento de investimento de 27 bilhões para esse ano e também uma dívida em relação à receita corrente líquida, que é de cerca de 120%, muito abaixo da meta fixada, do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 200%, que é uma situação muito positiva. Mas São Paulo, assim como outros estados e como o próprio orçamento da União, tem uma dificuldade de acelerar a execução de investimentos. Em que pese o governo atual, o nosso governo está entregando uma série de investimentos e de obras, etc., mas a execução ainda pode melhorar muito. Por quê? Porque, para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos são desfavoráveis. Então, nós temos que ter planejamento. Não dá para ficar seguindo a oferta. Que vem o BID e fala que tem recurso para inovação e o juro é vantajoso, aí vai lá um governo e toma emprestado. Ou tem recurso para essa ou para aquela área. Então, o Estado é que tem que dizer qual é a direção que ele vai tomar. Quais investimentos vão ser priorizados. Que tipo de investimentos? Para 20, 30 anos à frente. E acelerar também as medidas de gestão e de execução, para que a gente possa ter uma execução na ponta mais adequada a essa necessidade de ter taxas de crescimento mais altas no médio prazo.
O plano fiscal de médio prazo, então, ele seria baseado em cenários traçados de modo independente, tecnicamente. Esse espaço fiscal calculado a partir desse cenário seria distribuído de acordo com essas diretrizes e prioridades, né, fixadas também em conjunto com o Legislativo. E um segundo ponto que eu destacaria e que ele é essencial para o plano fiscal de médio prazo dar certo é o que se convencionou chamar de spending review, revisão periódica do gasto público. A revisão periódica do gasto público é baseada em algo que hoje todos estão falando, que é a avaliação de políticas públicas, a avaliação do gasto público, mas que tem que ser feita a sério. Quer dizer, tem que ser feita usando econometria, usando a expertise dos economistas, dos profissionais, dos acadêmicos, para que a gente possa escolher ano a ano um conjunto de políticas públicas que vão ser avaliadas, e aí sim nós vamos decidir como usar esse espaço fiscal oriundo do plano fiscal de médio prazo. Não é uma coisa trivial. Você vai ter que ter uma comissão, vai ter que ter especialistas, vai ter que ter principalmente a definição dessa estratégia de médio e longo prazo. Isso vale para a União, vale para os estados e vale para os municípios, né? Guardadas as proporções. Mas eu acho que esse é o caminho para a gente unir esses dois debates, né? O debate fiscal, que é fundamental, e o do crescimento e do desenvolvimento econômico. O que nós erramos muito, e eu digo nós todos, economistas, de lado a lado, é que nos últimos anos a discussão sobre responsabilidade fiscal foi muito autocentrada, como se todo o restante derivasse dessa responsabilidade fiscal. Quer dizer, basta fazer superávit primário e pagar os juros da dívida, e a dívida sobre o PIB diminuir ao longo do tempo, que então, magicamente, nós vamos ter crescimento. E não tivemos, e não estamos tendo. Então, é muito mais do que isso, é muito mais complexo, envolve uma série de vetores que vão muito além da definição de um teto de gastos ou coisa que o valha, ainda que, a meu ver, alguma limitação do gasto seja importante, mas envolve, numa terceira dimensão, o setor privado. Quer dizer, nós temos que juntar novamente a burocracia estatal, a atividade política e o empresariado. Quer dizer, essa coalizão é fundamental para que se tenha uma reorientação do Estado na direção do investimento produtivo e também para estimular o setor privado a colaborar, a investir, e assim nós vamos ter crescimento econômico num nível que seja suficiente para reduzir desigualdade e para promover aumento do bem-estar social. Essas são as considerações iniciais que eu gostaria de fazer, e agradecer mais uma vez pelo convite dos organizadores, do COFECOM, o professor Antônio Corrêa de Lacerda, que esteve lá nos visitando também na Secretaria da Fazenda e que muito nos honrou, e dizer a vocês que estamos lá, como eu tenho dito sempre, de portas abertas para receber a todos, né, que quiserem dialogar, propor mudanças, fazer críticas e também trazer diagnósticos que possam ser úteis não só para São Paulo, mas para tudo isso que estamos planejando fazer, porque, inclusive, essa ideia que eu trago aqui não é teórica apenas do plano fiscal de médio prazo, é também uma ideia que eu propus ao novo governador Rodrigo Garcia e que ele encampou. Então, nós estamos estudando junto com o Fundo Monetário Internacional, junto com o BID, junto com técnicos do Senado também, que têm estudado isso há bastante tempo, o próprio TCU, os órgãos de controle, para propor o primeiro passo do que será ou do que seria esse plano fiscal de médio prazo. Talvez São Paulo possa, assim, ter uma experiência pioneira nisso e ajudar também nessa frente com o debate fiscal no resto do país. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. É animador, né? A gente vê economistas destacados aí do setor público, do setor privado, falando de planejamento, de médio e longo prazo, né? De, enfim, investimento público, gastos de qualidade, né? Embora sempre com responsabilidade, numa abordagem mais pragmática e menos ideológica, tá? Então, a gente passa agora aos comentários do Antônio Corrêa da Lacerda, o presidente do COFECOM. Muito obrigado, Aquino. Eu reitero aqui a alegria, né, de contar com economistas que, para mim, não é novidade, porque eu os conheço já de longa data, mas nós temos aí uma nova geração de ouro, né? Economistas de excelente formação e que têm ocupado posições de destaque, tanto no setor público quanto no setor privado,
e, como destacou Aquino, com uma visão pragmática e interessante disso tudo. Igor, nós estamos aqui reunidos, é uma plenária do Conselho Federal de Economia, e nós temos conselheiros federais do Brasil todo, né, representados aqui, e temos também o Corecon São Paulo, o seu presidente, os conselheiros, e também do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Então, é muito interessante que a gente faça esse debate, e como ambos destacaram, nós realizamos aqui, no âmbito, né, do COFECOM, com a minha organização, um livro, que depois eu vou passar para vocês dois, cujo título é O Mito da Austeridade. Aliás, o título já entrega, né, o que é o conteúdo. E vai muito na linha de que algumas das questões que vocês colocaram aqui, mas eu vou destacar algumas, que é exatamente a Emenda Constitucional 95. O problema da Emenda Constitucional 95, a lei do teto de gastos, é que, na prática, ela se tornou uma lei de teto de investimentos, porque o investimento público, isso também vocês destacaram, caiu muito, e veja que interessante, se você pegar os 4 anos anteriores à vigência da Emenda Constitucional 95, o percentual de investimento público em proporção do PIB era de 4%. Não era uma maravilha. Mas, de 2017 a 2021, isso caiu a menos da metade. Né? Então, nós estamos caminhando para um nível de investimento absolutamente público, absolutamente insuficiente para a reposição. E, como ambos destacaram também, há uma falsa dicotomia entre investimento público e privado. Por quê? O investimento público ele tem um papel, um efeito multiplicador, né? Isso Keynes deixou muito claro há 100 anos, praticamente, então não estou falando nenhuma novidade, mas também um efeito demonstrativo, demonstração para o setor privado. Então, ambos são relevantes e os nossos painelistas aqui destacaram isso muito bem. E também temos que desfazer o mito de que o investimento estrangeiro possa ser a solução, porque foi já citado aqui vários países que investem muito em proporção do PIB, e eles têm uma característica, mesmo Estados Unidos, China, que são países que têm uma grande atratividade de investimento direto, o investimento direto raramente passa de 10% a 15% da formação bruta de capital fixo. Ou seja, 85% do investimento realizado no mundo é derivado de ações domésticas, seja do setor privado, que é de longe a maior parte, mas existe uma parcela do setor público que é estratégico, é fundamental, porque ele vai suprir as lacunas daquilo que não interessa, por determinados motivos, ao setor privado. Então, ele vai ser estratégico e fundamental. E um outro papel do resgate do setor público, que foi destacado muito bem por eles, que é o planejamento, eu agrego a questão do financiamento. Especialmente no Brasil, se torna fundamental, porque eles destacaram o papel das taxas de juros, e, na prática, se você não tiver um sistema público de financiamento voltado para o desenvolvimento, você fica sem alternativa. Porque a Selic já é muito alta, né, já absolutamente alta, mas a taxa ao tomador final é mais alta ainda. E ela não combina com a rentabilidade esperada dos projetos, seja em infraestrutura, seja no setor produtivo. Então, nós temos aí uma amarra ao investimento. E a gente sabe que o investimento é o motor do crescimento. E, ao contrário do que a ortodoxia tradicional sempre defendeu, a poupança não é um pré-requisito para o investimento. A poupança decorre do processo onde o investimento promove o crescimento e o resultado disso é que é a poupança. Então, isso é importante para a gente sair de falsas armadilhas de demonização do Estado, de demonização da dívida pública e construir um arcabouço fiscal. E nisso eu vou concluindo e concordando com os dois painelistas, voltados para o desenvolvimento. Tem um outro capítulo que o meu colega aqui, Paulo Dantas, é especialista, que é da questão tributária, também extremamente relevante, e de uma revisão também de incentivos fiscais sem retorno social.
Então, há um campo interessante de trabalho nesse sentido. Esse foi só o terceiro programa da série que cobriu o evento Economia e Debate. Tem muita coisa por aí, eu vejo você na semana que vem. Até lá!